Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana, para essa semana que vai do dia 28 de março até o dia 3 de abril de 2022. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana? Bom, gente, essa semana é uma semana muito importante porque, primeiro, é a semana que nós vamos ter a primeira lunação do ano novo astrológico. Ou seja, é a primeira lunação do signo de Áries, tá? É uma das lunações mais importantes que nós temos. Inclusive, quando a gente tem essa lua nova acontecendo no signo de Áries, nós somamos essas informações do mapa desse momento com o mapa de quando o Sol ingressou no signo de Áries, ali no dia 20. Então, são duas informações que se somam. Já tem um vídeo onde eu falei sobre o ano novo astrológico, que foi a entrada do Sol a 0 grau, que eu vou deixar aí no izinho para vocês. Foi uma live que eu fiz junto com vocês falando sobre esse ano astrológico. E aí a gente vai ter também um mapa da primeira lua nova do ano, ou seja, o mapa que é gerado aqui também dessa lua nova serve para os 365 dias próximos, ou seja, é um mapa muito importante. Então a gente está numa semana importante, a gente está numa semana em que a gente vai ter a possibilidade de iniciar alguma coisa no signo dos inícios, né? Então é realmente o momento em que nós estamos dando abertura para novas possibilidades, novas oportunidades, para corrermos atrás do que a gente deseja, lutarmos por aquilo que a gente quer. É uma lunação muito importante, é claro, vai ter vídeo para vocês aqui no canal, como sempre tem da lua nova. Na verdade, de todo o ciclo lunar, né? Tem aqui no canal para vocês vídeos. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve e aproveita. Se você quer me ajudar aqui, sabe como é que você me ajuda? Deixando o joinha, já deixa o joinha aí, tá bom? Vamos lá, vamos entender então quais são as principais energias, o que a gente tem para essa semana. Essa semana a gente tem um protagonista, que na verdade é Saturno. A gente vai ter Saturno aí sendo bastante ativado essa semana, porque a gente vai ter a Vênus fazendo conjunção com Saturno e Marte fazendo a conjunção com Saturno. Só que Marte vai fazer a conjunção com Saturno na segunda-feira, ou seja, no vídeo da semana que vem, vocês vão me ver falando um pouquinho mais sobre esse aspecto. Essa semana a gente vai ter aqui, olha, a Vênus fazendo essa conjunção com Saturno. E um outro protagonista que a gente vai ter, a gente tem dois protagonistas, o outro é Quiron. Quiron também estará bastante ativo, a gente vai ver a Lua fazendo conjunção, a gente vai ver o Sol fazendo conjunção com Quiron e a gente vai ver Mercúrio fazendo conjunção com Quiron também. E junto com isso a gente vai ver Sol, Quiron e Mercúrio juntinhos aqui, ou seja, a gente vai ter isso aqui, olha, Sol, Lua, Mercúrio e Quiron juntos, tudo isso juntinho essa semana. E esse grande stellium aqui, nessa grande energia acontecendo no signo de Áries. Quais são os principais eventos essa semana? A gente tem aí, primeiro, a conjunção de Saturno e Vênus. Essa conjunção é muito importante, muito válida, já já eu vou explicar para vocês. Em seguida, nós vamos ter, na segunda-feira ainda, Netuno fazendo aspectos exatos com os nodos lunares, ou seja, uma semana que vai mexer com questões do destino, vai mexer com contas do passado, junto com Saturno ali e Vênus, então é um fechamento de contas, de dívidas do passado. É muito provável que algumas coisas surjam aí pra gente. Essas coisas podem ser kármicas. Isso aqui pode simbolizar também encontros que estão destinados a alguma missão que é um pouco maior do que o comum, então algumas pessoas podem experimentar isso, e é uma semana bastante sensível também, tá? Porque a gente está falando de energias muito sensíveis essa semana. E logo depois a gente vai ter a Vênus, essa Vênus que vai fazer conjunção com Saturno, vai fazer quadratura com os nodos também. Então essa quadratura da Vênus é mais um indício de resgate kármicos, principalmente nas relações, e não só resgate kármico, mas também destino. É uma semana em que o destino vai ser muito acionado. Então é a gente se preparar para aquilo que está escrito, Maktub. Então algumas coisinhas nesse sentido podem vir à tona. E nós temos a Lua também, mais uma vez, conversando com os nodos.
Aí nós vamos ter na sexta-feira a lua nova acontecendo no signo de Áries. Nesse mesmo dia a gente vai ter o Sol conjunto a Quirón. No dia da lua nova, o Sol também vai fazer conjunção com Quirón. E é óbvio que se o Sol fez conjunção com Quirón, a lua também vai fazer. Então nós temos lua junto com Quirón e Sol junto com Quirón. E não só isso, no sábado nós vamos ter aí Quirón tendo a visita de Mercúrio. Mercúrio e Quirón vão ficar juntinhos e já vou explicar tudo isso para vocês. E a gente vai ter Mercúrio Casime, Mercúrio no coração do Sol também ali no sábado, tá? Então esses são os principais eventos da semana, lembrando que nós temos aí Marte conjunto a Saturno na segunda-feira que vem, tá? A gente pode considerar esse Marte já conjunto aí durante toda a semana. Então vamos entender dia a dia, já eu vou falar aqui do arcano que saiu para a semana, que foi a Rainha de Copas, linda e maravilhosa, mas eu vou antes falar aqui dia a dia o que a gente tem para essa semana. Bom, na segunda-feira, nós vamos ter aqui a Lua em Aquário e a Lua vai fazer conjunção com todos esses planetas no signo de Aquário. Ou seja, a gente tem um dia bastante aquariano na segunda-feira, só que a gente está falando de Lua. Então o que a gente tem? Primeiro, as nossas emoções vão ficar como? Aquarianas. Pragmáticas, racionais. A gente não vai estar muito afim de historinhas, de mimimi, de nhenhenhé. Aqui a questão é muito a vontade de se sentir livre, desprendido do passado, dessas amarras emocionais. Então a gente talvez sinta muito isso e é muito provável que a gente corte, sim, algumas relações, aquelas relações tóxicas, aquelas relações que cobram demais da gente, aquelas relações que são muito mimizentas, altamente vitimistas, ou seja, sabe aquela coisa que drena a nossa energia? É um dia que a gente vai querer evitar esse tipo de gente, esse tipo de relação, a gente vai querer se livrar disso. Só que a Vênus vai estar junto com Saturno nesse dia aqui, às 16 horas e 27 minutos. Então, o que a gente tem aqui para esse dia? Essa conjunção pede posicionamento. Então, além da gente querer colocar alguns pingos nos is e tirar aquelas pessoas que fazem chantagem emocional, que drenam a nossa energia, a gente também vai querer se posicionar ou exigir um posicionamento relacionado a tudo aquilo que é importante e valioso na nossa vida, porque a gente está falando de Vênus. Então aqui estão as relações amorosas, aqui estão os assuntos financeiros, aqui está tudo aquilo que é importante, tá? Que é uma estrela aqui, olha. Tudo aquilo que é importante pra gente, que é valioso, vai ter um destaque aí nesse sentido, no sentido de estruturar, no sentido de organizar, de planejar, de ver como que a gente vai levar isso adiante para o futuro. O futuro ele precisa ser muito bem delineado, estruturado, para a gente poder seguir adiante com aquelas pessoas, ou com aquele projeto, ou com aquele financiamento, seja como for. Aqui é muito provável que a gente veja alguns rompimentos, tá, nas relações, até porque a Vênus vai fazer quadratura para os nodos. Então pode ser aquele momento em que talvez rompa, chegue ao fim alguma coisa nas relações e aqui inicie um novo caminho, um caminho de ganhos, um caminho de paz, um caminho de harmonia. Ou seja, se de repente você está passando por um processo difícil, tanto nas relações, né? Se você está num relacionamento que está sugando as suas energias, que está realmente drenando a sua paz, pode ser que você consiga colocar um fim nisso e consiga caminhar para frente mais leve, ou então até mesmo resolver as questões, porque Saturno está aqui, olha, não é para tirar as coisas, o peso da nossa vida, aquilo que é difícil, aquilo que a gente precisa resgatar do passado. Saturno ele está aí para mostrar para gente que você precisa se responsabilizar por aquilo que você fez no passado, pelas escolhas que você fez. Vamos supor que você tenha se envolvido com uma pessoa que é uma pessoa que drena a sua energia, mas por que você se envolveu primeiramente com essa pessoa? Por que você fechou os olhos por tanto tempo para os defeitos, né, dessa pessoa? Por que você se doou tanto, percebendo que essa pessoa não estava se doando na mesma proporção para você? Ou seja, é aquilo.
É a hora de analisar, de pensar e de reestruturar, reorganizar as coisas para progredir nas relações. Ou seja, pode ser uma relação que chegue ao fim, mas também pode ser um novo processo. Pode ser o sentar, conversar, porque a gente já está com Mercúrio aí no signo de Áries, então é sentar, conversar com a pessoa, botar para fora tudo aquilo que precisa colocar. Essa semana também é uma semana de vomitarmos muitas coisas, então talvez a gente consiga falar as coisas e no momento que a gente consegue expressar, que a gente consegue colocar para fora o que está guardado dentro, pode ser que as pessoas venham a entender melhor o que a gente quer, a gente talvez consiga se posicionar melhor também, e aí pode vir a surgir uma solução magnífica que venha a trazer paz, harmonia e novos caminhos para essa relação. Mas é importante lembrar que esses novos caminhos, eles precisam, para progredir, eles precisam passar por mudanças, né? E lembrando, um outro ponto é que uma vez por ano nós temos essa conjunção de Vênus e Saturno, uma vez por ano. Agora, semana que vem, na segunda-feira, a cada 2 anos, nós temos o quê? A conjunção de Marte e Saturno. O ciclo de Marte leva mais ou menos 2 anos, então é uma conjunção um pouquinho mais rara que a gente tem aí. Lembrando que essa conjunção está acontecendo com uma quadratura aí entre os nodos, nodo sul em Escorpião e o nodo norte em Touro, lembrando que os dispositores desses nodos é Vênus e Marte. Então aqui pode ter mais uma configuração, é mais uma semana em que assuntos importantes podem explodir, podem vir à tona num sentido de catarse, no sentido de despertar, de crise, de entrar nas profundezas, no âmago da questão, para resolver aquilo ali, para depois se livrar, né? A gente entende essa questão, a gente vai ter aí Quiron muito ativo, então a gente talvez veja algumas feridas sendo remexidas, a gente talvez tenha que encarar essas dores, tenha que olhar para elas, tenha que aceitar essas questões, tenha que olhar para as sombras, para depois sim conseguir encontrar a paz, a tranquilidade, a harmonia, o equilíbrio, que é coisa de Touro. Aqui tem os prazeres, né? O signo de Touro proporciona pra gente o prazer. Aqui, olha, em Aquário é onde a gente recebe o dinheiro e aqui é onde a gente desfruta. Como que a gente desfruta? Tanto aqui quanto aqui. Como que a gente desfruta aqui? A gente transforma dinheiro em lazer, a gente transforma dinheiro em algo que a gente gosta, em comida, em bebida, em sair com os amigos, em ir a um cinema, em comprar alguma coisa que traga para você uma satisfação momentânea. É mais ou menos assim que a gente se diverte, tá? Então a gente está nessa semana bastante importante nesse sentido. Bom, aí o que a gente tem? Na terça-feira a gente tem, adivinha o que? A Lua no signo de Peixes e a Lua conversando aqui no signo de Peixes com Urano. Aqui é um dia que a gente talvez consiga compreender de uma forma muito mais fácil o que a gente precisa soltar, ou seja, do que você quer se libertar. No momento que a gente entende o que a gente quer se libertar, a gente vai ter aqui uma energia que vai facilitar, que vai abrir os caminhos para a gente dissolver alguns apegos e trazer para a gente uma compreensão de reformas que a gente pode fazer e mudanças que a gente pode fazer. Então, essa energia de Peixes vai trazer um desprendimento. A gente vai conseguir soltar aquilo que a gente está apegado. É isso que facilita, mas lembrando que é um sextil. E sextil são ferramentas que estão disponíveis para a gente trabalhar. Então, procure buscar o entendimento das coisas nesse nível mais sutil e a gente pode receber muita ajuda espiritual também nesse dia. Se você acredita nos seus guias espirituais, nos anjos, em seres iluminados que estão aí ao seu lado para te auxiliar, pronto, utilize-os. Busque se conectar com essas energias porque os campos estão abertos, os canais estão abertos, né? Urano, os canais estão abertos para isso, tá? Então essa terça-feira está muito bom para isso. E é um dia de muita inovação também, tá? De inovação no sentido criativo. Então se você quiser criar,
inventar, mudar alguma coisa dentro de uma plataforma que você utiliza como forma de comunicação, como YouTube, Instagram, Facebook. Se você quiser mudar a arte, alguma coisa, está muito bom para isso, tá? Bom, aí o dia 30, quarta-feira, o que a gente tem aí no dia 30 de março? Primeiro que a Lua continua no signo de Peixes e a gente vai ter nesse dia a Vênus, às 4 horas e 36 minutos, a gente vai ter a Vênus fazendo quadratura com os nodos. Mais um dia em que a gente talvez tenha que olhar para as questões do destino. É aquilo, Maktub, está escrito. E lembrando que Vênus ainda está conjunta ali com Saturno. E não só Saturno, mas Juno também. Então os assuntos dos relacionamentos, dos amores, das paixões, das almas gêmeas estarão muito fortes. Então, de repente pode acontecer aquele encontro kármico, de repente pode ressurgir alguém aí na sua vida, porque a gente está falando de nodos, encontros de almas que talvez precisam ser solucionados, algumas questões, alguns aspectos dessa vida ou de outras vidas. Assuntos assim bem delicados talvez venham à tona essa semana, não especificamente nesse dia, mas pode vir esta semana. E lembrando que esse dia vai ser um dia muito intuitivo, muito sensível também. Então, mais uma vez, eu sempre dou essa dica para vocês, mas é mais uma vez importante a gente procurar elevar o nosso nível de vibração e perceber o que a nossa intuição vai nos falar, as premonições que a gente pode ter, os sonhos, os símbolos. É um dia para tudo isso, tá? Porque a gente vai ter um dia bastante sensível aqui, muito espiritualizado, conversando com desafios e resgates do passado. Então, fiquem atentos aí, tá? Já no dia 31, na quinta-feira, a gente tem a Lua entrando no signo de Áries, aí a Lua já começa a mudar a sua energia. E não só isso, a Lua ainda vai fazer uma conjunção com Mercúrio. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um dia para a gente colocar as nossas emoções para fora em forma de palavra, texto, arte, música, dança, por símbolo, seja como for. Tem 1000 formas que a gente consegue expressar o que a gente está sentindo, né? Então você pode soltar, permitir que você se expresse, que você fale, que você coloque esse sentimento para fora de alguma forma. Isso pode ser muito útil para essa semana, que é onde a gente está colocando muitos pingos nos is e a gente está estruturando muitas questões importantes e valiosas na nossa vida, como relacionamentos e também tudo aquilo relacionado ao financeiro. Então, se você precisa falar, se você precisa expressar, se você precisa explicar, se você precisa desenhar para alguém, faça. Coloque para fora o que você está insatisfeito, o que você está satisfeito, o que está bom, o que não está, como que você quer, o que você não quer. As pessoas não são adivinhas e elas só vão saber o que está acontecendo com você, nos seus sentimentos, nas suas emoções, quando você coloca isso para fora. Então esse é o dia que talvez a gente sinta aquela necessidade de vomitar um monte de coisa, sabe? De colocar muita coisa para fora. Só que não basta a gente colocar as coisas para fora. Esse dia é um dia especial para a gente colocar coração e mente em harmonia. Por que coração e mente, Débora? Porque a gente está falando de Lua conjunto a Mercúrio. Aqui, olha, a gente está falando disso aqui. E aqui é coração e mente em harmonia. Se a gente conseguir sintonizar pensamento, sentimento e ação, o poder está nas nossas mãos. Ou seja, no momento que a gente harmoniza esses três, a gente consegue realizar, a gente consegue manifestar muito daquilo que a gente está em sintonia. Porque mente, coração e ação em harmonia nos dá poder. Isso é muito importante, isso vai servir também a um assunto para a lua nova do dia 1º de abril. Essa energia de quinta-feira vai continuar vibrando na sexta-feira, no dia da lua nova, até porque a lua nova vai acontecer às 3 horas e 24 minutos, praticamente na virada de quinta para sexta. Então pode não parecer, mas essa quinta-feira e a sexta-feira são dias muito poderosos. Muito poderoso. Só que na sexta-feira, o que a gente tem aí para sexta-feira? Sexta-feira a gente tem não só a lua nova, mas a gente tem conjunções com Quiron. Então a meta do ano já está meio que definida aqui. Qual seria a meta do ano para a gente, junto com aquele vídeo que eu falei para vocês sobre o ano novo astrológico? A meta aqui é pensamentos, sentimentos e ações precisam estar em sintonia. Ou
nada, absolutamente nada vai sair do lugar. Tudo vai ficar estagnado. Ou seja, não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Não adianta a gente sentir uma coisa e falar outra. Não adianta a gente fazer algo, energia de Áries, e sentir outra. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos Sol, Lua, Mercúrio, Quirón, tudo junto nesse dia. Inclusive, esse é o mapa da Lua Nova que a gente vai ter no signo de Áries, tá? É essa conjunção que vocês estão vendo aqui, olha. Mercúrio a 9 graus, Sol 11, Lua 11 e Quirón 12. Ou seja, tem uma carreirinha e tá tudo junto e misturado. Então, primeiro, pensamento, sentimento e ação precisam estar em harmonia aqui. Lembrando que o dispositor de Áries é Marte, que está ali bem pertinho de Saturno. Mas isso tudo eu vou explicar no vídeo da Lua Nova que eu vou fazer para vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal, tá bom? Para acompanhar todas essas novidades. O que esse dia de Lua Nova vai mostrar pra gente é que a gente precisa ter coerência. E no momento que a gente tiver coerência, talvez a gente perceba a vida fluir mais fácil. Mas lembrando, esse dia nós temos Quirón também no meio. Então, questões relacionadas ao eu estarão importantes aí. Muitas questões internas, feridas internas serão remexidas. E a gente está em um momento de resgate, lembrando que os eventos eles não acontecem isoladamente. Isso tudo que eu estou falando para vocês está acontecendo ao mesmo tempo. Conjunção de Vênus e Saturno, Vênus fazendo quadratura para os nodos, Netuno fazendo quadratura para os nodos. Né? Netuno é um planeta muito lento, ele vai ficar quadrando os nodos aí durante semanas. Então a gente está em um momento de resgate kármico, de colocar alguns pingos nos is importantes. Estamos em um momento de buscar coerência na nossa vida, coerência mental, sentimental e na ação, nas nossas atitudes. E aí no sábado, no dia 2, o que a gente tem? A gente tem aí Mercúrio fazendo conjunção com Quirón, a gente tem a Lua entrando em Touro e logo em seguida Sol fazendo conjunção com Mercúrio, ou seja, a gente vai ter Mercúrio Casime no coração do Sol. Ou seja, esse sábado é um dia de total percepção das nossas feridas. É importante a gente buscar o entendimento das questões que nos doem. É um dia que é muito válido você olhar para si mesmo e procurar o que não aprecia na sua personalidade, ou seja, olhe para si, estude a sua personalidade, estude aquilo que te incomoda em você, quais são as suas atitudes que você desaprova em si mesmo, o que você percebe que as pessoas que você se relaciona se incomodam em relação às suas atitudes, ao seu jeito de ser, ao seu jeito de se colocar. Ou seja, aqui é um período, na verdade, do dia 1º ali da Lua Nova, é um período de autoconhecimento muito importante. É importante a gente se autoconhecer, a gente entender as nossas fraquezas e as nossas qualidades para a gente ajustar o rumo da nossa vida, para a gente poder dar direcionamento na nossa vida e ajustar aquilo que precisa ser ajustado para conquistarmos o que precisamos construir ali com a conjunção de Marte e Vênus com Saturno. Então, sexta e sábado estão maravilhosos para isso. E aí o domingo a gente tem a Lua fazendo conjunção aqui com Urano. Aí chegou a hora da gente sair da zona de conforto mais uma vez. Chegou a hora mais uma vez de rompermos barreiras emocionais que nos mantêm presos por apego, por conformismo. Ou seja, aquele dia para a gente quebrar padrões, se inovar, ter as nossas emoções remexidas mais uma vez, da gente se reinventar e buscar encontrar a originalidade, a verdade nos nossos sentimentos. É buscar os sentimentos mais genuínos para que a gente consiga se libertar. Urano é sempre libertador. E aí tem a segunda-feira aqui, mas isso vai ser vídeo para semana que vem. E o arcano que saiu aí pra gente foi a Rainha de Copas. E o que a gente tem? Eu acho essa rainha lindíssima, a expressão dela é muito boa. Vocês veem que essa rainha, ela tem o controle dos peixes, ela tem o controle das águas. Isso simboliza que ela tem o controle emocional. Essa rainha é a rainha do altruísmo, é a rainha do amor, é a rainha que acolhe, que dá colo.
ou seja, esse arcano pode representar tanto uma figura que venha a nos acolher, né? Ou talvez a gente se sinta acolhido, a gente se sinta abraçado. Se você for em busca dessa espiritualidade, na quarta-feira ali, quando a gente estiver a Lua fazendo conjunção com Júpiter, com Netuno, fazendo aspectos ali com os nodos, se você pegar esse dia para realmente se sentir abraçado pela espiritualidade, pela Mãe Terra, ou por qualquer representação de amor que você possa ter, seja ele espiritual ou físico, esse arcano pode representar isso. Talvez a gente tenha esse colo aberto para a gente deitar no ombro e chorar se preciso for. Mas o mais importante é que esse arcano ele representa controle emocional. E a gente vai ter uma semana em que a gente vai ser muito mexido emocionalmente. A gente vai ter aí a Lua fazendo conjunção com Mercúrio, por exemplo, no signo de Áries, um pouquinho antes da Lua Nova. E a gente vai ter um grande estélio em Áries, com uma lunação acontecendo no signo de Áries. E quando a Lua ela entra no signo de Áries, se a gente não tem o controle, se a gente não tem a maturidade emocional, a gente faz escândalo, a gente põe os pés pelas mãos, a gente perde o controle emocional, o fluxo emocional das coisas. Muitas vezes a gente quer interferir nesse fluxo, tirar isso aqui, parar o fluxo das águas, e é muito difícil. As coisas, quando elas estão no fluxo e a gente tenta impedir esse fluxo de seguir, a gente está indo contra uma força. E quem geralmente sai prejudicado ou quem se afoga somos nós, que estamos impedindo uma força maior. Mas o que a gente pode ter é controle. No momento que você percebe um fluxo de emoção correndo, você entra nesse fluxo e você deixa esse fluxo entrar em você. Então, se você perde o controle, você sai completamente desse fluxo. O importante é a gente trabalhar as emoções, deixar essas emoções, as feridas de Quirón serem remexidas, elas vão precisar vir à tona, a gente vai ter que olhar para as questões pessoais, da nossa autoimagem, da nossa personalidade. Talvez a gente tenha outras pessoas com a Vênus ali quadrando os nodos, talvez essas pessoas que a gente se relaciona com a gente, elas podem vir e trazer questões que podem mexer nessas feridas, e se a gente não quer estragar as coisas, é importante ter esse controle, esse domínio das emoções. E não só dominar a si mesmo, mas também ter empatia, altruísmo. Por quê? Porque é a rainha de copas. Essa senhora é a senhora de todas as águas, é a água na água. Não é a rainha de paus, não é a rainha de ouros. É a rainha de copas, é a água da água. Rainha é sempre água. E aqui nós temos copas, que simboliza a água. Então é a senhora de todas as emoções. Só que é uma senhora que domina suas emoções e que entende as emoções e que trabalha muito bem, manipula muito bem essas emoções. Então é uma semana para a gente ter esse controle, essa sabedoria, essa inteligência ao lidar com as nossas emoções. Não é para sermos duros, como uma rainha de espadas, por exemplo, que é uma mestra maravilhosa em ter domínio das emoções com uma certa frieza. Aqui não tem frieza, aqui tem fluidez, tem amor, tem respeito, tem compaixão, tem o saber sentir e olhar para o outro com empatia. Então, apesar de todos os desafios que talvez a gente venha ter essa semana, o importante é a gente ou ser esta rainha ou se acolher nos braços dela, tá certo? Então essa é a energia aí do arcano da semana. E gente, é isso, esse foi o vídeo do céu da semana, uma semana muito importante, bastante simbólica, trazendo à tona questões de destino mesmo e que a gente saiba aproveitar, tá bom? Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Vocês podem dar print, copiar, fiquem muito à vontade, não tem problema nenhum. Eu disponibilizo essa tabela de aspectos nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que estão aqui, olhem, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e também no Telegram. E tem as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e Telegram. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai estar em vermelho aí, inscrever-se, basta você clicar nesse inscrever-se que vai ficar cinzinha assim. No momento que ficar cinza, você pode vir aqui nesse sininho e acionar o sininho e avisar para o YouTube que você quer sim receber as notificações quando eu envio vídeos. Mas lembrando que nas redes sociais do Encontros Astrológicos, eu sempre aviso vocês quando eu envio vídeo aqui, tá? Se você quiser contribuir
para esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro. Você paga aí R$ 7,99 por mês e aí você contribui para esse trabalho que eu faço. Então tem todas as informações, clique nessa caixinha azul, que aí embaixo vão ter todas as informações de como você contribui aqui e ajuda esse trabalho que eu faço. E tem meu site www.debramexica.com.br. Nesse site tem outras informações para vocês explorarem, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do Céu da Semana. Desejo para todos uma ótima semana, lembrando que eu volto essa semana com um vídeo da Lua Nova, explicando para vocês esse evento super importante também, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.